eu acho que vai ser a última parte. Vamos ver se a gente consegue finalizar essa primeira parte dessa semana, essa aula dessa semana, mas temos distribuição atômica ainda também, né? Então, aqui no caso, né, para o átomo de Bohr, né, temos a quarta teoria, né, então tivemos Dalton, com a esfera rígida, o modelo da bola de bilhar. Tivemos Thomson, modelo do panetone ou do pudim de passas, né? Tivemos Rutherford com o modelo planetário, e temos o quarto modelo, que é o átomo de Bohr, né? Ou às vezes também é junto com a mecânica quântica, né? Eu prefiro colocar como Bohr em quarto, e depois a mecânica quântica, que são vários pesquisadores, apesar que o Bohr também morreu cedo, né? Como vocês vão ver no vídeo que eu vou disponibilizar depois para vocês. É, mas ele ah, conseguiu determinar ah, uma outra teoria, a quarta teoria, né, que ele começou a observar que os elétrons, né, na eletrosfera, né, a Rutherford descrevia que os elétrons tinham uma órbita circular ao redor do núcleo, só que ele percebeu que, assim, por esse modelo de de Rutherford, né, ele dizia que se os elétrons eles emitiam luz porque eles se aceleravam, né, e quando eles desaceleravam eles emitiam luz, né? Só que Bohr disse, mas se eles se desacelerarem, o que vai acontecer? Eles vão girar, perder energia e vão se colidir com o núcleo, né? E isso nunca acontece com um átomo, né? Os elétrons sempre estão na eletrosfera e os núcleos estão sempre nos seus devidos lugares, né? Então, para Bohr isso era impossível de acontecer, né? De eles ganharem ou perderem energia conforme eles aceleravam, né? A órbita ficava mais rápida ou mais lenta, né? Então Bohr disse que isso não seria possível fisicamente, né? Para pelo menos na época da física que estava se desenvolvendo a física quântica, né? Isso não seria possível, certo? Então o que ele determinou? Ele determinou que os elétrons, então assim, o núcleo estava resolvido, né? Praticamente resolvido, né? Ah, o que precisava ser definido eram os elétrons, tá certo? E aí, como ele observou que quando os elétrons eram excitados, né, eles absorviam energia, né, então incidia uma certa energia sobre o átomo, eles absorviam energia, e quando eles chegavam a um certo nível, eles liberavam uma certa quantidade de energia específica, e é como se eles pulassem de um nível de menor energia para um maior nível de energia, e depois, quando eles retornavam, eles emitiam uma certa energia, certo? Então, ele criou um modelo que seria a teoria que a gente chama das camadas de cebola, ou de camadas, né? O átomo de Bohr, então, estava preocupado com os elétrons, o núcleo lá positivo, lá no meio bonitinho, e ele se preocupou mais como que estava distribuído os elétrons. E esses elétrons estavam distribuídos em camadas, né? Nesse átomo, e cada elétron preenchia uma certa camada, né, dentro desse átomo, ok? Então aqui, junto com outros teóricos da época, né, então assim, teve Max Planck, né, em 1900, né, ele fez uma análise da estrutura atômica utilizando a teoria quântica da energia, da energia, né, então desenvolvida pelo esse pesquisador Max Planck em 1900, que nós temos aqui a equação de Planck, né? Então, na equação de Planck, ele dizia que a energia estava diretamente relacionada com a luz, tá certo? Então, nesse caso aqui, a, nós temos aqui E de energia, o N, que é um número inteiro positivo, né? O H, que seria a constante de Planck, né? 6,63 vezes 10 elevado, né? Que é elevado a menos 34, né? Joules segundo é uma constante que ele chegou. E no caso, o Mi, né, que é esse V aqui itálico, é a frequência, tá certo? Uma energia eletromagnética, ela tem uma certa frequência, como eu vou mostrar daqui a pouco, né? Como se fosse uma onda.
e essa onda tem uma certa frequência. Então, dependendo da frequência, a frequência está relacionada com a energia, diretamente proporcional à energia, certo? E essa frequência é medida em hertz, ok? A frequência é ciclos por segundo, certo? Então, aqui na hipótese quântica, né, de Planck, um sistema possui quantidades discretas ou quanta de energia. Esse nome quântico é de quantidade. São quantidades específicas de energia, ou pacotes, né, discretos. Discreto é pacotes com valor definido de energia, certo? Então, aqui, o que aconteceu com os elétrons, né? Na visão de Rutherford, né, ele achava que os elétrons eram partículas, assim como os pesquisadores, né, anteriores achavam que os elétrons eram partículas, certo? Só que o que aconteceu? Né? Com o desenvolvimento da mecânica quântica, observou-se uma natureza ondulatória dos elétrons, ou seja, uma hora os elétrons se comportavam como partículas, outra hora eles se comportavam como ondas, né? Então essa é a dualidade onda-partícula dos elétrons, certo? Então, se eles se comportam como ondas, poderiam pegar as equações lá de Maxwell, né, que trabalhou com ondulatória, né, para descrever os elétrons, tá certo? E a partir daí que o estudo dos elétrons começou a ser desenvolvido e a partir daí que a mecânica quântica se deslanchou, né, principalmente para a descrição do comportamento dos elétrons, tá certo? Então, eu posso descrever a luz, por exemplo, como uma onda eletromagnética, né, que já foi feito anteriormente, mas eu posso aplicar isso aos elétrons também, porque, segundo alguns experimentos que eu vou mostrar, os elétrons se comportam uma hora como partícula, outra hora como onda, né? Então, essa natureza onda-partícula estranha dos elétrons, né, observou-se que os elétrons poderiam ser tratados, por exemplo, como uma onda eletromagnética também. E as equações que foram desenvolvidas no século anterior poderiam ser aplicadas aos elétrons também. Então, se a gente descrever uma onda, né, então aqui matematicamente nós temos isso aqui. Né? Se vocês lembram da trigonometria, né, do ensino médio, foi importante aqui para a gente desenvolver funções que descrevam aqui um comportamento sinoidal, né? Por isso que é sinoide, né? Ou seja, que é periódico, né? Assim, não da tabela periódica, como a gente discutiu, né? Mas aqui no caso, comportamento ondulatório, tá certo? Então, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá certo? É o comportamento lá que a gente estuda na trigonometria, que a gente pode descrever uma onda, tá certo? Então, como que a gente pode calcular aqui quais são os parâmetros, né, de uma onda? Primeiro, a velocidade que essa onda se propaga. E a frequência será a frequência com que, por exemplo, se ela está se propagando nesse sentido aqui, não, velocidade nesse sentido, e aqui a velocidade da luz, nós estamos tratando de elétrons também, né? Se ela está se deslocando nesse sentido, nós podemos ver a frequência com que os picos batem contra um anteparo aqui. Então aqui bate esse anteparo, depois de um certo tempo esse pico aqui vai bater nesse anteparo, depois esse aqui chega aqui, e aí vai batendo com uma certa frequência. Então um segundo bate um pico, outro segundo bate outro pico. Então vai ser a frequência aqui 1 por segundo, né? Uma batida por segundo aqui dessa onda contra esse anteparo, né? Se a frequência for igual a 1, né? 1 Hz, né? Uma batida por segundo, certo? Então a frequência Ni é o número de picos de uma onda que passa pela origem em um segundo, certo? Aqui no caso, aí a gente pode ver a frequência, né? Se for aqui 1 por segundo, então a cada segundo bate 1 aqui. Se for 2 por segundo, então a frequência já está maior. Então, quanto maior a frequência, maior é a batida contra esse anteparo, então maior é a energia dessa onda. Né? Por isso que a frequência é diretamente proporcional à energia. Né? Aqui nós temos um outro componente aqui, que seria o comprimento de onda. Tá
certo? Chamado de lambda. No caso, o lambda aqui, o comprimento de onda, vai ser a distância entre dois picos, certo? E esse lambda, esse comprimento de onda, é inversamente proporcional à energia, certo? Então, por exemplo, se o comprimento de onda é muito grande, então vai ser como uma marola, né? Vai aqui até chegar entre o pico e outro, até chegar aqui ao anteparo, vai demorar bastante. Já se o comprimento de onda for pequeno, vai ter um pico atrás do outro, então a frequência vai ser bem maior, então a energia dessa onda vai ser bem maior também. E aqui nós temos um outro termo que é a amplitude, né? Que num primeiro momento na mecânica quântica não é tão importante a amplitude, certo? Mas, por exemplo, o som, né, as ondas de som, né, quanto maior a amplitude, né, maior é o som que a gente ouve. Okay? Bom, aqui nós temos também a definição, né, do espectro eletromagnético, né, então é tudo onda. O que a gente vê de luz, né, tudo, os objetos que a gente enxerga, né, a gente só enxerga por causa da luz que está batendo contra os objetos, então os objetos não têm cores, né? Os objetos absorvem e refletem cores, bate no objeto e chega aos nossos olhos, e isso dá a sensação de que o objeto tem uma certa cor e a gente consegue enxergar, né? O que a gente consegue enxergar? Só a região do visível. No espectro eletromagnético, né, de radiações eletromagnéticas, a gente só consegue enxergar, perceber com nossos olhos, né, essa região aqui, né, de comprimento de onda de 790, que é aproximadamente 800, né, aqui está 740 nanômetros a 390 nanômetros, certo? Quanto, como eu disse, né, aqui acima disso nós temos o ultravioleta, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, né, maior é a energia da onda eletromagnética, certo? Quanto maior o comprimento de onda, então descendo para esse lado aqui, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Então, para esse lado aqui aumenta o comprimento de onda, né? Para esse outro lado aumenta a frequência, né? Para cá diminui a frequência, para cá aumenta a frequência. E, consequentemente, aumentando a frequência, aumenta a energia. Então, aqui acima do violeta, do espectro visível, a gente tem o ultravioleta, né? E aí o ultravioleta tem uma alta energia, depois vem raio-x e raios gama, né? Raios cósmicos e assim por diante, né? Abaixo aqui do vermelho, nós temos o infravermelho, tá certo? Então, uma energia menor, geralmente o calor do nosso corpo, né? A gente emite luz também, né? Pelo calor do nosso corpo, a gente está emitindo luz na região do infravermelho. A gente não consegue enxergar, né? Mas a gente está emitindo luz pelo calor do nosso corpo. Então, animais quentes, né? Eles emitem uma radiação que é a radiação do calor, né? Depois a gente tem as microondas, ondas de rádio, assim por diante. Tem várias ondas, né? Aqui não estão representadas todas, mas aqui as principais, ok? E aqui no caso as cores principais que a gente enxerga, né? Então aqui no caso as faixas, né? O vermelho 740, 625. A gente, se voltar ao presencial e no Orgânica 2 a gente vai fazer um experimento que a gente mede no espectro fotômetro, né? Os comprimentos de onda emitidos pelas substâncias, certo? Ou absorvidos pelas substâncias. E a gente pode definir experimentalmente a cor de uma certa substância, certo? Então tem essas regiões aqui, né, que tem essas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Mas quanto mais definido, mais específica é a cor aqui. Okay? Bom, e aí o que acontece, né? Então o experimento que eu queria mostrar para vocês, a dualidade partícula-onda, né? Então assim, se nós temos uma onda, né, vamos imaginar que nós temos um lago, né, e nesse lago eu tenho um anteparo aqui com dois orifícios. Ou primeiro com um, né, vamos imaginar que só tem um orifício, né. E aqui eu jogo uma pedra nesse lago, vai formar uma onda, vai passar por esse orifício e vai formar aqui várias ondas aqui circulares, certo? Se nesse anteparo eu tenho dois orifícios, o que vai acontecer?
eu vou jogar uma pedra aqui, vai provocar uma onda, essa onda vai passar por esses dois orifícios, e aqui ó, vai formar uma onda circular aqui e outra aqui. E elas vão se propagando e vão interagindo uma com a outra, tá certo? E aí o que vai acontecer? Não sei se vocês já perceberam isso, né, no mar, na água, pode fazer até o experimento em casa, né? Se você tem uma onda, ela vai se propagando, né? Como se fossem ondas, como a gente já sabe como se comportam. Se a gente tem duas fontes de onda, né? Essas duas ondas vão gerar ondas, né? E vão interagir entre si. E essa interação vai ter padrões construtivos e destrutivos, ou seja, tem ondas que elas vão se somar, que vão se subtrair, e outras que vão se destruir, tá certo? Então aqui, representado aqui, ó, aonde elas interagem aqui, né, quando elas estão no mesmo nível, né, a onda, então elas vão ter uma interação aqui, uma interferência construtiva e resultam em linhas claras, ou seja, vai aumentar o sinal e esse sinal aqui ele pode ser medido como a intensidade da onda batendo contra esse anteparo aqui, tá certo? E aqui no caso, onde elas não interagem ou tem uma interação destrutiva, né? Ou seja, quando elas têm o mesmo nível, né? A interação vai ser destrutiva, é como se tivesse energia zero, né? Então elas podem aumentar muito, aumentar pouco ou se anularem, né? A interação dessas ondas, tá certo? Então a gente fala de interação destrutiva e construtiva. Por que isso é importante? Porque tem um experimento que a gente pode diferenciar se uma partícula é uma onda ou se é uma partícula, né? Se um corpo, né, é uma entidade, né? Não sei, mas uma entidade ela é uma partícula, é uma onda, né? E aí por que o elétron é tão estranho? Porque ele se comporta como se fosse uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, né? Aqui, por exemplo, se nós temos aqui, né, só para exemplificar, se nós temos duas ondas aqui, que elas têm o mesmo padrão, se elas se encontram pico com pico, vale com vale, a interferência aqui vai ser construtiva e elas vão se somar, certo? Só que se elas tiverem aqui, né, um padrão aqui oposto uma à outra, a interferência entre uma e outra, isso dá para ver para quem teve a oportunidade de ir numa piscina de onda artificial, né? Dá para perceber que tem alguns pontos que as ondas se destroem, né? E alguns pontos que a onda é maior, né? E sempre com o mesmo padrão, né? Tem pessoas até que passam mal nessas piscinas com ondas, né? Mas aqui no caso, teoricamente, se elas têm o mesmo sinal, elas se somam. Se ela tem sinais opostos, elas se destroem, certo? Elas se cancelam. E aí por isso que terão padrões diferentes nessas interações naquele anteparo que eu mostrei para vocês. Então aqui vamos supor um experimento com o elétron, né? Então aqui, por exemplo, o elétron, se eu tenho uma metralhadora aqui, né? Que são partículas, vão disparar balas que são partículas, ok? Aqui nesse caso, se eu tivesse aqui esse padrão aqui, né, azul, por exemplo, se eu tivesse só um orifício, né, aqui no centro, aqui eu tirei a outra foto, né, mas se eu tivesse apenas um orifício e começasse a disparar aqui, nós teríamos um padrão aqui que seria, né, a maioria das balas pegariam aqui no meio, certo? Se eu tivesse, por exemplo, dois orifícios e quando começasse a tirar para todo quanto é lado, as balas que passassem aqui através desse orifício, eles teriam esse comportamento. Uma certa quantidade nessa parte aqui da parede e uma certa quantidade, as balas que passaram pelo orifício 2 aqui, nessa parede aqui. Então, aqui no centro teria uma maior quantidade, né? Aqui nesse outro centro teria uma outra quantidade, dependendo da angulação aqui, poderia ter umas mais para o lado, outra mais para o outro, mais um padrão aqui como se fosse dois morros aqui, né? De quantidade, se eu calculasse aqui as quantidades de balas que atravessaram aqui os orifícios, certo? Aquele mesmo experimento lá da pedra, né? Se eu jogar uma pedra, passar por dois orifícios, o
que vai acontecer? Se for uma onda que passar por esses dois orifícios, aqui partícula tem esse comportamento. Se for uma onda, vai ter um padrão de interação a interação destrutiva e construtiva, né? Então, assim, se a gente ficar juntando aqui esses padrões de onda, quando chegar aqui na parede, né, não vai ter aqui dois morros, e sim vários morros de interação destrutiva, construtiva, interação construtiva e destrutiva, né, no centro com a maior intensidade e ao redor com menor intensidade, mas esse padrão aqui, se for uma onda, né, passando por esses dois orifícios. O que acontece com o elétron? Né? Se eu fizer uma descarga de elétrons, né, começar a tirar elétrons contra essa parede de dois orifícios e medir a quantidade que chegou do outro lado, né, eu vou ter, se fosse uma partícula, teria esse padrão. Se fosse uma onda, teria esse padrão. Tá certo? E aí o que aconteceu no experimento? Apesar de o elétron, né, a gente conseguir arrancar e medir a massa dele, ele se comportou aqui como se fosse uma onda nesse experimento, certo? E aí, se o experimento foi feito jogando um elétron de cada vez, que é possível a gente extrair um elétron de um certo elemento e jogar um elétron de cada vez aqui, né, nessa parede. Mesmo assim, quando o elétron passa por apenas um orifício, ele vai ter esse padrão aqui. É como se o elétron, passando por esse orifício, ele se dividisse e passasse pelos dois orifícios ao mesmo tempo, como se fosse uma onda. Né? Então, assim, ele se comporta como uma partícula passa por um orifício apenas, mas é como se ele passasse por todos os lugares ao mesmo tempo e tem um comportamento de uma onda, certo? Então, por isso que com esse experimento determinou-se essa natureza ondulatória do elétron e por isso que poderiam ser aplicadas as equações relativas à luz, né, as ondas eletromagnéticas à luz poderiam ser aplicadas também ao elétron e por isso que teve o desenvolvimento da mecânica quântica, né, o comportamento dos elétrons, né. Outro também fator que corroborou para usar o comportamento ondulatório do elétron é esse princípio da incerteza de Heisenberg. Né? O que diz o princípio da incerteza de Heisenberg? Estabelece um limite na precisão com que a posição e o momento de uma partícula podem ser determinadas simultaneamente. Ou seja, se eu quisesse trabalhar com o elétron como partícula, eu precisaria medir a posição e a velocidade desse elétron, né, que ele ocupa ao redor do átomo. Só que o que acontece? Se eu medir a velocidade dele, eu não consigo medir a posição dele com precisão. E se eu medir a posição, eu não consigo medir a velocidade, né, que está associado com o momento aqui da partícula, né, que é massa vezes a velocidade. Ok? Então, assim, seria impossível eu medir a posição do elétron, o comportamento do elétron como partícula ao redor do núcleo, certo? E é isso que determina o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Ao determinarmos a posição de um elétron com uma certa precisão, produzimos uma incerteza no seu momento equivalente. Ou seja, eu não consigo medir velocidade e posição ao mesmo tempo com uma precisão, né? Além disso, eu coloquei esse esqueminha, que é um problema também, né, na medida dessas micropartículas, dessas partículas subatômicas, né? É que se eu for querer observar, né, como por exemplo um microscópio, né, essas partículas, eu tenho uma interferência aqui, principalmente no elétron, né? Viu que o átomo a gente já consegue observar. Mas, por exemplo, o elétron, se eu for medir aqui a posição e a velocidade dele, eu vou precisar de um instrumento que tenha luz. E essa luz aqui vai interagir com o elétron e vai diminuir a precisão da minha medida, certo? Então é impossível medir velocidade e posição de elétron com precisão. E por isso que não é possível, né, trabalhar com elétron se ele se comporta com uma partícula. E por isso que deu tão certo, né, o trabalho com a mecânica quântica. Então,
com a mecânica quântica, eu posso descrever o comportamento dos elétrons como se fosse uma onda, tá certo? E a partir da equação fundamental, né, a equação de Schrödinger, né, que aparece aqui embaixo, né, o Schrödinger, ele desenvolveu essa equação, aqui no caso, acho que é o de Broglie, né, esse aqui é o Schrödinger, ele desenvolveu uma equação, né, chamada de equação de Schrödinger, que relaciona aqui a função de onda, ou determina a função de onda dos elétrons, tá certo? Ou seja, eu consigo descrever os elétrons como se fosse uma onda, ok? E aí eu consigo calcular as energias desses elétrons também, né? Trabalhando, né, operando sobre essa função de onda, ok? Além disso, como nós vamos ver, né, se eu tenho a função de onda e eu elevo ela ao quadrado, eu consigo saber aqui a probabilidade de encontrar o elétron ao redor de um átomo, tá certo? E isso que vai me gerar os nossos chamados orbitais. Então o nome continua sendo orbital, né, mas ele não orbita como a Terra orbita ao redor do Sol. E sim, eu tenho aqui matematicamente a probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo, tá certo? E, por exemplo, no orbital S, né, se vocês lembram lá do ensino médio, se tiveram, né, orbitais no ensino médio, o orbital S ele é esférico, né, isso é representado aqui, né, com uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron, tá certo? O orbital P são dois lóbulos, né, e aqui estão em cores diferentes, isso não é para deixar de cores diferentes, mas aqui são dois lóbulos onde eu tenho uma função de onda, uma positiva e uma negativa. Isso vai ser muito importante para as ligações químicas, né? Como ocorrem as ligações covalentes, né? Vai ser importante esse valor positivo e negativo da função de onda original, né? Mas a partir da função de onda eu consigo calcular a energia e calcular também a probabilidade de encontrar um elétron ao redor do núcleo de um átomo. Ou seja, eu consigo calcular indiretamente as posições que os elétrons ocupam ao redor do núcleo de um átomo. Ok? Bom, aqui também nós temos, né, para essa definição de como se comportam os elétrons, né, os níveis de Bohr, foi medido através do espectro, né, de hidrogênio, certo? E aí nesse espectro de hidrogênio ele tem emissões específicas, e a partir dessas emissões que foram determinados esses níveis de energia, né? Então primeiro Bohr determinou esses níveis de energia, e depois com mecânica quântica a gente pode reelaborar também esses níveis de energia, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que é as primeiras camadas, as noções de camadas, né, da eletrosfera, ok? E aqui, por exemplo, ó, é representado o espectro de emissão do hidrogênio, né? Então é proporcional à diferença de energia desses níveis de energia, ok? Então aqui no caso, né, para a eletrosfera nós temos no máximo 7 níveis, né? E esses níveis aqui são o nível 1, que é o primeiro nível, né? Que a gente vai ver quantos elétrons cabem nesses níveis. Mas o que vai acontecer? Quando eu excito um elétron, ele vai para um nível maior. Quando, né, ele absorve essa energia, vai para um nível maior, e ele não fica estável aqui. A tendência dele é cair de novo, emitindo energia eletromagnética. Como esses níveis têm valores, né, sempre fixos, a energia emitida também vai ser fixa, e por isso que vai ser quantizada, ou seja, sempre a mesma quantidade de energia emitida, né? Então esse espectro de emissão aqui, né, é quando esses elétrons, né, absorvem energia, depois quando eles descem de novo, né, eles liberam energia na forma de luz. E essa luz a gente consegue observar no espectro de emissão aqui desses elementos, certo? Então aqui, por exemplo, nós temos várias linhas, né, de emissão, né? Nós temos essa primeira de Balmer, né, que é a energia relacionada com essa Balmer aqui foi a primeira a ser determinada, porque
é uma energia relacionada com a emissão na região do visível, né? Então a gente consegue observar isso, né, se a gente pegar a luz emitida pelo hidrogênio e passar ela por um prisma, né? Isso é possível ver no laboratório, né? Se a gente tiver um prisma, né, um equipamento com prisma, conseguimos ver essas linhas de emissão, né, para os elementos. Se a gente conseguir excitá-los de maneira adequada, né? Geralmente no teste de chama que a gente vai fazer provavelmente na química inorgânica, né, vocês conseguem observar luzes diferentes emitidas pelos elementos, e se a gente passar por um prisma, né, por um tubo, e essa luz passar por um prisma, a gente consegue ver a emissão dessas linhas de emissão, né? Mas aqui no caso, essas linhas foram determinadas por Balmer, né, que é na região do visível. Essas linhas aqui são proporcionais, né? A energia aqui, então essas estão na região do ultravioleta, né? Que é as linhas de Lyman, a de Balmer na região do visível, e aqui a de Paschen, né? Tá na região do infravermelho, certo? Então, assim, elas foram determinadas em épocas diferentes, mas conseguiu-se observar todas essas linhas, criando um padrão, né, dos níveis de energia emitido pelos elementos, certo? Aqui no caso nós temos, né, associada com o átomo de Bohr, né, e algumas equações, nós conseguimos aqui, né, com a quantidade de energia quantizada lá de Planck, né, e aqui associando também, né, aqui no caso a frequência a gente pode transformar em comprimento de onda, né? Então frequência, tem aqui, ó, a frequência é igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, que é o lambda, né? Então eu posso substituir aqui essa equação, e nessa equação aqui, o fóton emitido aqui eu posso medir pelo aquele espectro, né, de emissão, eu posso medir as energias, né, dessas linhas aqui emitidas, ou a energia dos níveis de energia de um certo átomo, certo? Aqui no caso nós temos a equação de Rydberg, né, que determina essa a, ele formalizou, teve várias equações, né, mas a equação mais generalizada dessas linhas, né, desse padrão de linhas, é essa equação de Rydberg aqui, né? Então, nesse caso, nós temos aqui, por essa equação, nós podemos calcular a energia emitida por qualquer transição entre níveis eletrônicos, né, dentro de um átomo. Então, aqui no caso, essa figura aqui está com erro, né, que é N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, né? Aqui esse N aqui está sem valor, né? Então essa figura eu peguei já faz algum tempo, mas aqui ó, N1, N2, N3, N4. E aqui nesse caso nós temos as transições e os valores dessas transições, né? Então eu posso, né, se eu tiver aqui de N1 para N2 ou de N2 para N1, né? Essa transição aqui eu posso calcular aqui, ó, o N1, né, por exemplo, está indo qual que é a energia, né, de uma transição do N2 para o N1. Então eu posso colocar aqui o primeiro nível é o 1 e o segundo nível é o 2. Então 1 ao quadrado, né, e aqui no caso 2 ao quadrado, né? A constante de Rydberg, né, que é 1,096, né, vezes 10 a sétima. E aqui no caso eu consigo calcular o comprimento de onda emitido, né, por essa transição. Então, se a gente fizer esses cálculos da série de Balmer, a gente vai ver que essas transições estão na região do visível, entre 800 e 400, ou 740 e 390, né, mais precisamente, tá certo? Então, aqui por essa equação, né, isso derivou de várias outras equações, né, mas essa equação generalizada eu consigo calcular através do comprimento de onda, eu sei qual que é a transição que está acontecendo, ou por meio, se eu quiser saber qual que é o comprimento de onda referente a uma transição específica, né,
eu consigo aqui calcular o comprimento de onda em relação a uma transição específica que eu quero saber, certo? E aqui chegamos ao final. É pesado, né? Eu falei que essa última parte ia ser pesada, né? Mas aqui, por exemplo, tem uma questão, né, do Provão do ano 2000. Antigamente tinha o ENAD, né, que é o Ensino Nacional de Cursos Superiores, e anteriormente a gente tinha o Provão. Quando começou essa avaliação dos cursos superiores, era um Provão, certo? E aqui tinha essa questão nessa prova de 2000, né? Então, assim, que era um pouco mais formal, né? Hoje em dia não está se exigindo tanto isso, mas algumas provas, às vezes, aparecem essas questões, principalmente em concurso e até também para a prova de pós-graduação, né? Às vezes aparecem questões relacionadas com essas questões mais de estrutura atômica, né? Então, aqui Niels Bohr mostrou que a energia do elétron na enésima órbita de um átomo de hidrogênio é dada pela equação, e isso também de Bohr só vale para o átomo de hidrogênio, né? Mas a mecânica quântica expandiu e a gente consegue calcular para outros elementos agora, né? Mas Bohr fez tudo para o hidrogênio. Tá? Essa que é o defeito também da teoria de Bohr, né? Mas foi complementada pela mecânica quântica. Bom, a energia tem a equação aqui, tá certo? O que está relacionado é mais ou menos uma simplificação daquela equação que eu mostrei anteriormente, né? A constante de Rydberg, a constante de Planck, velocidade da luz, né? E aqui considere que o espectro aqui está relacionando com energia, e por isso que aqui trocou, né, a velocidade da luz e energia, e é lá naquela equação a gente está relacionando diretamente com o comprimento de onda, né? Colocando aqui energia dividido pela velocidade da luz, a gente vai ficar com 1 sobre comprimento de onda, né? Então a gente consegue transformar isso. Okay? Aqui no caso, considere que o espectro de emissão do átomo de hidrogênio excitados seja formado apenas por transições os níveis N1, N2, N3 e N4. Então, as transições estão relacionadas com a camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4, certo? Quais das transições emite fótons de menor energia? Essa é a última questão de hoje, né? Deixa eu colocar todas essas questões no fórum para a gente discutir depois, se ficar alguma dúvida, né? Se a gente observar aqui esse gráfico, né, eu ia colocar um outro do Brad, né, que está muito mais legal, mas ia colocar mais um gráfico, ia ficar mais coisas também, né? Deixei esse aqui mesmo. Então aqui, ó, se a gente observar, sabendo aqui que tem um erro, né, que é N1, N2, N3, N4, N5, N6, até N7, certo? Sabendo aqui que a diferença entre os níveis de energia é diretamente proporcional à energia emitida, ó, aqui está pequeno, mas eu vou ler para vocês, né? Aqui, ó, o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, deixa eu ver aqui, maior a energia, tá certo? Aqui está em nanômetro, então aqui está 121 nanômetros. Então, essa distância aqui tem um menor comprimento de onda, ou seja, uma maior energia. Então, a energia, que é a distância entre esses dois níveis, é diretamente proporcional à energia, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, essa transição aqui é 92, essa aqui é 121, né? Então, esse aqui já está com comprimento de onda menor ainda, então a energia, como a seta é maior, né, a diferença entre os níveis é maior, a energia também será maior, tá certo? Então, por exemplo, entre N1 e N2, a energia é maior. Entre N2 e N3, a energia é menor, certo? Menor do que entre N1 e N2. Entre N2 e N3 é menor, ó, a distância é menor do que entre N2 e N1. Aqui está meio confuso, né? Mas a diferença aqui, né, entre esses dois níveis, né,
é menor do que entre esses dois níveis. E quanto maior for o número do nível, menores serão as distâncias. E menores serão as distâncias, quanto menor as distâncias entre os níveis, menor a energia, certo? Então, se a gente pegar aqui, né, a transição de N2 para N1, né? Então, aqui no caso, vamos pegar isso aqui, né, para facilitar. Considerar isso aqui como N2, né, que muda só um pouco se a gente tirar isso aqui. De N2 para N1, a gente tem esse comprimento. Tem uma grande energia envolvida aqui, certo? Entre N3 e N1, nós temos uma energia maior ainda, né? A distância é bem maior, ok? Entre N3 e N2 já temos uma energia menor, né? Então aqui no caso N3 e N2 a energia é menor, né? Opa. Ah, aqui tem esse aqui também. Ó, esse aqui tá certinho, ó. N1, N2, N3, N4, N5, tá mais bonitinho. Mas vamos continuar nesse aqui. Entre N4 e N2, nós temos aqui uma energia maior do que entre N3 e N2, tá certo? Mas se a gente pegar a última alternativa, N4 e N3, vai ser essa diferença aqui, certo? Então, como essa transição tem a menor diferença energética aqui, essa transição vai ser a de menor energia. Então, qual das transições emite fótons de menor energia? Seria aqui a transição entre N4 e N3, que é a alternativa aí, certo? É meio complexo, mas é só para a gente ter uma ideia de como que é esses cálculos da mecânica quântica. O que vai ser importante para a gente é que os átomos são formados, né, de prótons, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons estão no núcleo e compõem a massa do átomo, certo? Deixa eu ver se tem uma transparência que a gente pode parar aqui. Legal. Essa anotação aqui. O núcleo é formado de prótons e nêutrons. A massa do átomo é a soma de prótons e nêutrons. O número de elétrons para um átomo neutro é igual ao número de prótons, certo? O símbolo químico é representado com uma letra maiúscula em letra de forma, né? E também a maioria dos elementos tem duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Os elétrons, eles estão na eletrosfera e estão divididos em camadas, tá certo? No primeiro momento. Depois a gente vai ver que, na aula da semana que vem, que esses elétrons estão, além de estar ocupando camadas, vamos parar aqui nessa daqui, além de ter essas camadas aqui, eles terão subcamadas, e dentro dessas subcamadas eles terão orbitais, tá certo? E a gente vai ter que saber dividir esses elétrons dentro dessas camadas. Para quem já fez distribuição eletrônica, né, talvez tenha mais facilidade, mas a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica, né, colocar cada um no seu quadrado, literalmente. Pelo menos a representação a gente coloca como quadradinhos, né? E aí, no caso, colocar cada elétron no seu lugar na eletrosfera. E isso vai ser importante, não é mera, né, convencionalidade, né? Isso aqui só foi para vocês observarem, né, como que foi determinado essas camadas, mas o mais importante é saber que tem essas camadas e aí a gente saber distribuir os elétrons nessas camadas, né? E aí nessas camadas tem subcamadas e dentro das subcamadas tem orbitais, né? E aí isso vai ter consequência na construção da nossa tabela periódica, certo? Bom, eu acho que por hoje é o suficiente, né? E aí qualquer dúvida, né, entre no fórum que eu vou abrir lá no, no Moodle, né, e façam questões sobre a aula, certo? Obrigado e até semana que vem.